Chegamos! E mais um 777. Um convidado ali fazer um coraçãozinho aqui, ó, pra vocês. Ó. É nós aqui, é nós. Meus amigos, vocês estão observando o cenário novo. Tá bonito, não tá? Ó. Top, Tá top. Ó. Quem fez isso? Ó, o Will Lobão aí! Seja bem-vindo de volta. Seja bem-vindo, meu filho. Olha, meus amigos, seja bem-vindo, Léo. Léo, querido. Mais uma vez. Olha quem tá aqui com a gente. Eis-me aqui, Ó. Eis-me aqui. O amigo. O amigo. Rodrigo Vaz, aquele famoso. Famoso, Aquele aí não. que canta. Ah, que isso, A mano? música do Que isso, Vai ter que ter uma palhinha do amigo. Aquele que depois. canta aquela música lá do amigo, aquela música famosa. O amigo que eu encontrei. Não, nessa não. Não é essa, não? Aquela amigo é coisa pra se guardar, né? É essa, Rodrigo? Quase isso. E Canta aí, como é que é, uma então? palhinha Canta uma da sua palhinha aí do Amigo, o que está fazendo aqui neste bar? Se drogando e deixando a vida te levar. Ó. O que está acontecendo com você? Estou aqui pra te ouvir. Ó. Aí o refrão. Volta para os braços de Jesus. Tudo que ele passou lá na cruz. Que isso, E hein? fez tudo isso por você. Creia nas promessas do Senhor. Da onde que ele, lembra? Te tirou. Volta logo, Jesus amar você. Copiou essa letra, né? Que isso, mano? Não. Ah, meu Deus. Top de Sejam muito bem-vindos, vocês estão chegando aí, olha, Ó, direto. aqui, ó, 777. 777 Podcast. Estamos aqui. Aqui. É, Isso. E você pode nos acompanhar deixando aqui o seu chat, participando ao vivo do nosso programa no site tvondasplay.com.br e também baixando o aplicativo da TV Ondas Play direto do seu smartphone e assistindo aí na Sul TV, na Roku TV, o que mais? Na Amazon. Na Amazon Na Amazon Fire Fire Stick. Stick, na Maxcloud, É isso, apareceu a voz do Lombardi, né? não é? Lombardi, É. fala do Lombardi. Oi, Silvio! É só sucesso. Rodrigo! Voz misteriosa e A voz misteriosa. É, o Will Lobão, a voz misteriosa que já não é mais tão misteriosa assim, né? Não. Só ir lá no nosso Instagram você vai conhecer o nosso amigo Vai que é sucesso. Ô, Lobão. Você também, por favor, siga-nos no nosso Instagram, TV Ondas Play, lá no Instagram, no YouTube, no Facebook. Creators Filhos do Criador também no Facebook, no Instagram, no Segue YouTube. O Léo de Judá também lá no Instagram. Tem YouTube? Passa. Não, Não tem YouTube ainda. enquanto, não. Por enquanto. E no Facebook também? não. Instagram. Instagram, vai lá que é sucesso. Em breve. E você, fala pra gente. Arroba adorador Rodrigo Vaz. É isso aí. Segue lá. Todos devidamente apresentados. Aquele daquela famosa canção do amigo, todos devidamente apresentados. Esqueceu o bordão, né? Qual o bordão? 777. Podcast Aposte no Reino. Aí sim, mano. Ó, cariocou de novo. Aí, Aposte. tá aprendendo. Aposte. Aposte. Aposte no Reino. Aposte. No reino. Aposte no Reino. Meus amigos, que maravilha estarmos aqui reunidos hoje para mais um 777 Podcast. E hoje o tema é o Evangelho Primitivo ou o Evangelho Coach. E para isso nós temos aqui um especialista da Bíblia, Léo de Judá, um cantor, adorador, que faz músicas inspiradas em Jesus Cristo. E temos aqui um coach, por formação. Coach, é. Coach por Isso. formação. E aí? E eu tô aqui só pra tacar lenha no, Tem que estar dizendo. no negócio. Então, gente, Evangelho Primitivo. O que era o Evangelho Primitivo? O que era o Evangelho Primitivo? Pregava verdade, fé, né? Aquela, na minha concepção, né? O evangelho raiz. Precisava de impulsionamentos, né? Era o básico. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E pessoas se convertiam nisso. Aquele se converter, ser batizado, será salvo. Pessoa Simplesão. automática, simples, objetivo. Resumiu. Fala aí, Léo. Resumiu. Não, você... Que isso? Que isso? Não, o, Tem muito conteúdo. o evangelho primitivo, como o Rodrigo falou assim, a gente lembra logo da raiz, né? A raiz ali dos apóstolos, né, sendo perseguidos. Depois que eles foram espalhados também, eles foram conhecidos como os do caminho, né? Também, porque por onde eles iam, Não era Nutella. não era Nutella. E eles, Geração Z. e eles pregavam o evangelho que Jesus ensinou ali
na íntegra, né? Custe o que custar. In natura, né? In natura. Então, assim, hoje a gente vê que quando a gente fala assim da igreja primitiva, a gente lembra logo dela sendo perseguida, porque ela foi muito perseguida naquela época, né? Então, a base do evangelho primitivo, a gente vai lembrar sempre disso, dos apóstolos, do evangelho raiz e da igreja sendo perseguida. Certo. Quer falar alguma coisa sobre o evangelho primitivo? Não, vou falar do evangelho coach. Então tá, daqui a pouco a gente chega em você. Ele me apresenta como E coach. de vez em eu vou quando falar de escutava uns negócios, né? Cambada de víboras. Não é, E rapaz. Me apresenta como coach, agora eu vou ter que ficar Agora aqui. sim, então vamos lá, vamos lá, Ficar vamos aqui lá, no vamos coach aqui. Uma coisa que é interessante também no evangelho primitivo. Já tô no canto. Falando É. de coach. Uma coisa que é interessante no evangelho primitivo é quando a gente lembra de Atos, né? Aquela primeira comunidade de cristãos ali, que eles tinham tudo em comum, eles tinham comunhão e eles repartiam o pão para que ninguém tivesse necessidade, né? Não houvesse necessidade entre eles. Inclusive, me lembrou essa semana uma coisa muito interessante que um pastor aí da mídia, de uma igreja muito grande, ele fez, eu achei muito interessante, acho bom a gente ressaltar. Ele levantou no meio do culto, pediu para as pessoas que tinham ali alguma pendência de aluguel. Pode ou falar de... o nome? Pode? Pode. É Valadão. Valadão. Você tinha alguma pendência... Tá falando mal dele, né? Tinha alguma pendência de aluguel, tinha alguma pendência ali na prestação da casa e ele, como igreja, se propôs a pagar aquele mês de aluguel e prestação da casa dessas pessoas. Então, é mais ou menos esse o sentido também da igreja primitiva, né? São várias coisas que a gente vai discutir aqui, Sim, sim. mas uma das essências que são primordiais é que eles tinham uma compaixão uns com os outros, que era uma coisa que é ser igual. A gente não consegue ver ainda hoje no nosso meio da mesma forma que era. Você vê algumas pessoas, algumas comunidades que têm esse pensamento, essa visão. Mas ainda é bem escasso no nosso meio. Eu percebo o seguinte, por exemplo, no nosso meio hoje, o que acontece muito é, falando dessa ideia do coach, né? Eu vejo que, por exemplo, o que seria o coach, né, como profissão? Coach é aquele cara que vai fazer a base do técnico, né? Ele vai pegar a sua vida, vai mapear ela toda e vai dizer para onde que você deve ir. Vai fazer as diretrizes para quê? Para te impulsionar a fazer aquilo que você está procrastinando, né? Então é assim, o que eu percebo hoje no Evangelho Coach é exatamente isso. Pastores vindo com mensagens motivacionais, né? E essas mensagens motivacionais para impulsionar e direcionar pessoas no que devem fazer, né? Dentro da sua vida cristã. Mas só que Jesus, ele não vai te convidar para fazer um Evangelho Coach. Ele vai falar, não, você vai fazer aquilo que você deve fazer sem depender de alguém te guiando. Você vai fazer porque você tem convicção em mim, que sou pastor. Entende? Então assim, o Evangelho, muitas pessoas elas estão voltadas para situações humanistas, que no coach, né, você vai perceber muita questão humanista também, né, voltar você para si mesmo. Então assim, Jesus ele não vai te voltar para si mesmo, ele vai te voltar para o nós, ele vai te voltar para as pessoas que estão à sua volta, ele vai te voltar para as pessoas que estão lá fora, as que não foram alcançadas ainda, para um direcionamento do reino. Então tipo, eu percebo hoje que o Evangelho Coach é um evangelho muito perigoso, quase que satanista, porque ele está voltando você para dentro de um humanismo. Tipo, eu como um profissional em coach, eu tinha como trazer as pessoas para uma conscientização de que ela poderia fazer muito mais e muito além daquilo que ela pensava. Entende? Em relação a que as pessoas diziam para ela do que ela trazer ela do ostracismo para fora, de uma realidade mais abrangente, que ela poderia conquistar o mundo inteiro se ela tivesse uma consciência, né, do potencial dela. Então, tipo, eu percebo muitos pastores se encaminhando para esse meio que é muito perigoso. O Jesus ele não te chama para ser a sua melhor versão. Sim. O convite de Jesus negue-se a si mesmo, toma sua cruz e segue. Ele está te chamando para uma vida além da vida. Isso. Então, assim, é bem perigoso o Evangelho Coach hoje. Sim. Sendo eu coach.
Entendeu? Eu acho que, na verdade, conhecendo o Fabinho já nesse período de 3 anos e pouco aí, acho que tá abandonando muito dessa ideia do coach, né? Sim, Porque sim, você abandonei bastante coisa porque eu acredito muito hoje que as temos um pessoas... coach regenerado. Eu acredito o seguinte, vamos lá, as pessoas elas têm sim que sair de um estado, mas não é sair de um estado para trazer ela como se fosse a última Coca-Cola do deserto, irmão. Entendeu? Que era mais ou menos o coach profissão, ela vai fazer com que a pessoa ela se transforme, né, num ser extraordinário que ela nunca foi. E ela vai buscar visibilidade, empoderamento e protagonismo. Entende? Então, tipo, isso aí é perigoso. Quando a pessoa está nesse patamar, entende? Ela não dificilmente desce Se dele. sente autossuficiente, né? Se sente acima da razão, melhor que todo mundo, e isso não é uma verdade. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, tipo, você deixa Deus em primeiro lugar e se coloca em primeiro lugar. Esse sentimento é um sentimento do próprio Satanás, se você for parar pra pensar. Sim. Você entendeu? Então, assim, é muito perigoso. Você pode sim tirar as pessoas de um lugar de ostracismo, né, que é a depressão, né? A pessoa lá se sente o verme do bichão. Não vou falar que é nojeira, né? Mas, assim, a pessoa ela se sente a pior das escórias. É verdade. Aí você tirar ela daquele sentimento ali é interessante, mas é para tirar ela daquele sentimento ali para algo que não vai perecer. E carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Entende? Então, assim, nosso projeto hoje, ele está voltado exatamente para levar as pessoas para o que é eterno, não para o que é perecível. E, infelizmente, né, a minha profissão ela vai levar o camarada para botar todas as suas fichas, apostar todas as suas fichas nas coisas dessa vida. E, poxa, se eu olho para o Evangelho e vejo que o Evangelho está transformando pessoas para o que é eterno, eu trazer as pessoas para uma linguagem coach, eu estou levando elas para o humanismo, cara. Então, será que isso é interessante? É legal trazer as pessoas, tirarem as pessoas, né, de um caminho onde ela está se autodestruindo, para ela ir para um caminho que vai ser destruído pelo Criador? Eternamente. Sai de um caminho de destruição para um outro, eu vou pegar essa pessoa, tirar ela de um caminho de destruição para um outro caminho de destruição? Não. Eu vou direcionar ela para o caminho de verdade, para o caminho de vida, entende? Verdade e vida, que é Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, se eu trago essa pessoa para si mesmo, eu estou trazendo ela para uma destruição eterna, estou levando ela para o caminho que Satanás trilhou e não saiu mais. Aí uma hora ela não vai aguentar, ela vai entregar. Vai. Temos aqui um coach regenerado. Que maravilha. E então, falando sobre o evangelho primitivo, o que a gente pode... O que você encontra, né, dentro de tudo isso que o Fabinho falou, o que você vê, Léo, nas igrejas que você tem passado, sobre essa dicotomia, né? Essa diversidade de evangelho primitivo, porque muitos têm saído dessa essência para praticar aquilo que é com uma linguagem de prosperidade, mas que na verdade tem essa raiz do coaching. Sim, é porque o que acontece? Muitas igrejas estão pregando aquilo que a pessoa quer ouvir e não aquilo que Deus quer falar com a igreja dela, com as pessoas, né? Então, assim, quando você percebe que a pregação coach, ela eleva a pessoa num ponto que ela se enche de autoconfiança, ela sente vontade de viver momentaneamente, ela começa a ver ela começa a ver assim, poxa, posso ter resultados. O coach trabalha muito no resultado. Não existe coach sem resultado. Então a pessoa começa a ver resultado, aquilo dali pesca ela. E às vezes, né, quase sempre no evangelho primitivo você tem que se negar. Você tem que negar a sua natureza e buscar ouvir aquilo que Jesus quer falar com você. Então você percebe que existem igrejas que ainda estão sendo sustentadas, o número talvez não seja tão grande assim, né, de membros dentro dessas igrejas, mas elas, por ter o evangelho genuíno, principalmente a liderança, esses pastores, eles continuam ali firmes, porque a palavra diz, né, que no final isso iria acontecer, né? O amor de muitos se esfriaria, e conforme você começa a olhar para o seu resultado como um ser humano, você quer conquistar coisas,
E o evangelho coach, ele trabalha em cima de conquistas. Sim, enxugar gelo. Exatamente. Enxugar gelo. Uma coisa que é interessante, que a gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu ali com Jesus, quando aquela grande multidão seguia Jesus ali por causa daquilo que ele podia proporcionar, Sim. né? Os pães, os peixes, os milagres que Jesus fazia, as ressurreições que Jesus fazia, né? Todo esse ambiente miraculoso que envolvia Jesus e o seu reino e as suas obras ali. Você percebe que quando Jesus ele aperta um pouco o discurso dele e fala, olha, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, né, aquele que não quiser morrer para si mesmo começar a se preocupar com aquilo que é eterno, pode voltar para casa, né? Porque te convida a retirar. O que acontece? Os discípulos falaram para Jesus, né? Jesus, ó, muitos estão te deixando. E Jesus virou para eles e falou o quê? E vocês? Vocês também não querem não? Vocês também não querem não? Não, mas aí eu Mas falo aí qual é a resposta de Pedro? Não vem dele, né? Pedro tem um discernimento ali. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? E aí, só tu tem palavra. Cabe aqui uma pergunta muito interessante. Será que a quantidade de igreja que nós temos hoje, que o cristianismo tem crescido absurdamente, né? Então. No Brasil, por exemplo, nós temos aí quantos por cento de cristãos? É muita coisa. Apóstolo Washington, fala aí pra gente. Nossos bastidores. 24% da população do Brasil. 24. Protestantes ou cristãos? Cristãos. Cristãos. Cristãos declarados. Declarados. Incluindo a Igreja Católica. Crescendo muito. Fora os católicos. Crescendo muito. E hoje nós vemos. São duas coisas. Sim. Hoje nós vemos megas igrejas, né? As megas churches. Mega church. Com muita gente, lotado de pessoas. Mas será que essas igrejas elas estão cheias por causa do evangelho primitivo? Ou será que elas estão cheias por causa de um evangelho que entra nesse universo do cult? Eu acredito que promete muitas coisas para as pessoas. Eu acredito que os meus parceiros de trabalho estão fazendo um trabalho muito bem feito, porque as igrejas estão cheias de pessoas que estão indo lá para ir ao domingo. Ele chega lá no domingo à noite, todo quebrado, todo descarregado, e ele fica lá aguardando aquele momento que o pastor diz assim: quem aqui quer receber a sua vitória hoje? Aí todo mundo... Ele fez igual aquele garoto do... É isso mesmo que Jesus fala. Pressão total! É isso mesmo que vocês estão indo para a igreja ouvir, porque eu vejo Jesus Cristo falando uma coisa muito controversa. Que Jesus ele vai falar algo que, cara, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Cara, toma a sua cruz, não é carregar fardo pesado não, é morrer para essa vida. Vou te dizer um negócio também, o que tem acontecido, não só na parte de pregação, né? Até na área do louvor também. Sim. A área do louvor, cara, eles estão colocando muito o eu. Sim. O eu. Dá um exemplo. Tem aquelas canções, vou assim, dizer as músicas, mas muita canção assim, eu vou conseguir, né? Eu consigo e tal, mas estão esquecendo de colocar a salvação. Sim. Nas letras, né? Sim. Então assim, até uma ideia para o pessoal que é olha, aí, né? Você que está nos assistindo, adorador aí, você que é aquele camarada compositor de plantão, ó, fica a dica. Procurar, né, ler as escrituras e colocar o que está escrito ali nas escrituras dentro do contexto ali, né? Nós falamos aqui, acho que no primeiro 777 podcast, sobre algo que nós ouvimos, até mesmo do Douglas, lá do Jesus Cop, que estava falando que nessa vida não existe nenhuma glória para nós. Não. Né? Não existe nenhum, nós não estamos aqui, ele até chegou a dizer, nós não estamos aqui nesse domingo para dizer para você que vai dar tudo certo, ou para te prometer algum tipo de prosperidade, ou para prometer algum benefício para você. O evangelho não é isso. Olha que ponto que ele chegou para poder dizer essas coisas no meio de um culto lotado. Fritou pra caramba, né? Nós não estamos aqui para te prometer isso, nem para te trazer essas boas perspectivas, porque o evangelho, o fim dele é morte. O fim do evangelho é morte. E morrer por Cristo. E olha como controverso é você pegar um evangelho genuíno de Cristo, onde ele diz que nem ele tinha como onde recostar a cabeça,
onde o tempo todo ele te faz um convite para você morrer, negar a si mesmo. Olha o que Jesus fala para quando ele chama alguém para seguir ele. Se você quiser me seguir, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E ele não tá falando para qualquer um não, mano. Você tá entendendo? Tá falando para um cara que tinha muitas posses. O que Jesus fez com Zaqueu? Que Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, ele saiu dali com a mente completamente transformada, a ponto de querer retribuir em dobro, ou triplo, quádruplo, sei lá. 4 vezes mais. 4 vezes. 4 vezes mais aquilo que ele tinha roubado. Entende? Então não encaixa essa ideia do coach, desse evangelho coach próspero, que tem um fundamento lá na teologia da prosperidade, Sim. no evangelho de Cristo, por exemplo. Verdade. Porque a glória do cristão no evangelho de Cristo está lá na eternidade, quando Jesus voltar. Sim. É engraçado que Aí entra aquela ideia de apostar todas as suas fichas, né, Léo? Onde você vai apostar sua vida, né? E a pregação coach, ela sem frase de efeito não existe, né? Não tem. Não vai. Aí você percebe qual a frase de efeito que Jesus usava. Rapaz. Né? É Felizes os que são perseguidos. Né? Felizes, Aquele que virar outra face. Que efeito é esse? Cadê o si mesmo nisso tudo? Não tem, não rola. Então assim, felizes os humildes, os oprimidos, Aprender de mim que sou manso e humilde. porque herdarão o quê? O reino dos céus. Então assim, você percebe que a frase de efeito, né, de Jesus, ela não, hoje em dia ela não se encaixa numa Não. pregação coach. Não. Assim, eu acredito sim, a gente tá falando muito de... Agora vai entrar um pouco. Eita! A gente tá falando muito de situação assim, nega-se a si mesmo, sai disso e pega a sua cruz e morre pra você e parará, carne e sangue não é do reino de Deus. Mas só que a gente tem que entender que o evangelho do reino era o que era pregado pelo evangelho primitivo. O que é o evangelho do reino? Aí eu vou jogar essa coisa. Falem pra eles, o que é o evangelho do reino? O que tem prometido no evangelho do reino pra você? Você tá deixando tudo pra ganhar o que de Cristo? Vai lá, fala aí você. Normalmente é pra gente começar a reinar aqui com ele. Então, A partir do momento que Existe uma você proposta, aceita Jesus e aceita aquilo que você precisa ter na sua vida, você não olha só para essa vida aqui, não olha só para a terra, né? Você acredita no governo celestial. Você está preparado para estar do lado de Jesus Cristo. Então, assim, querendo ou não, isso daí é uma forma de você olhar assim e você potencializar a sua autoconfiança. Mas por quê? A sua confiança, ela está na confiança do céu, no alto. ó, Não é sua. Entregou para Jesus. viu? Pegou a granada e jogou de volta. Sabe o que eu tava lembrando? Tava lembrando de John Só eu. Bevere. John Bevere, naquele episódio que a gente estava comentando há um dia atrás, sobre quando ele veio no Brasil, teve uma participação aqui no Brasil, quando ele estava pregando, e aí ele se incomodou muito com a irreverência das pessoas que estavam ali para ouvir ele, né? Pela falta de temor das pessoas. E aí uma das coisas que ele fala no seu discurso é que, e se fosse o seu presidente que estivesse aqui em cima? Nesse Ou altar. o seu principal jogador de Ou se futebol. o Pelé, que é o seu principal jogador, o rei de vocês, estivesse aqui, vocês parariam tudo para ouvir o que ele iria dizer, né? E não dariam a menor reverência. O povo não estava dando reverência nenhuma para a palavra de Deus, para aquilo que Jesus estava fazendo ali e pela presença do Espírito Santo. Ninguém estava nem aí para isso. Estava todo mundo conversando, tomando Coca-Cola, que ele falou. tomando Coca-Cola, no meio de um culto. E aí ele falou essas palavras que eu me lembrei aqui agora, porque isso não é o evangelho primitivo. Não. O evangelho primitivo, as pessoas que iriam estar com Jesus. Igual. As pessoas que iriam ouvir, as pessoas que eram perseguidas, os cristãos eram perseguidos e mortos, gente. Eles eram queimados vivos nas fogueiras. Vocês lembram do Eutico que tava lá na janela, caiu durinho lá embaixo? Né? A pregação De Paulo era 2 dias. A pregação de Paulo não era essas pregações de 20 minutos, não. Nada, 48 horas, irmão. 48 ficou horas ali. pregando. Tal da janela.
Você imagina que você, né, numa rotina de trabalho, você vem às vezes para um culto, meia hora de pregação, a pessoa já fica concordando com tudo, né? Imagina 2 dias de pregação. Mano, que se tinha uma multidão ouvindo Paulo, uma multidão. Eu digo que foi o único dessa multidão que caiu da janela. Você vê que pregação era essa, né? Pregação era essa, gente. Era o que esse cara Uma das falando? coisas assim também que o evangelho primitivo tinha era a unidade. Boa. Isso aí. Perfeito. Né? A unidade fazia... vou citar um texto aqui que a Bíblia fala sobre Amã, Asaf e Zedutum. Eram levitas, no caso do Senhor. E falou Né? especialidade da área. E quando a igreja, naquela época, né? E a Bíblia diz, e todos em uníssono, em uma só adoração, né? Os levitas exercendo seus papéis, os sacerdotes exercendo seus papéis, e todo em uma só adoração, né? A glória de Deus foi tanto que eles não conseguiam mais exercer o seu serviço, ficar de pé. E hoje falta isso, cara. A gente não vê mais isso nas igrejas, né? Eu tenho um testemunho, na época que eu fazia parte do Ministério de Louvor, na igreja, uma igreja pequena, e o ensaio começava às 5 horas da tarde. E a gente começou a ensaiar a primeira canção, aquele Deus de toda a criação, fazendo a arca, Deus de toda a criação, né? E todos estavam ali, assim, naquela adoração ali, todos ali. E a glória do Senhor foi tanta que a gente não conseguia ficar de pé, cara. E todos que chegavam para o culto, já chegavam se ajoelhando, se prostrando. O culto estava para marcar para 7 horas da noite. Deu 7h30, 7h40, o pastor teve que interromper aquilo para poder começar o culto. Então, assim, eu vivi isso. E, cara, é muito lindo, cara, é muito lindo. Se a igreja entendesse isso, né? A música hoje, seria outra, né? Cara, a música seria outra, as pregações seriam outras, o arrependimento ia entrar mais no coração das pessoas. Você Né? me fez lembrar uma situação quando a Arca do Concerto estava na casa de Obed-Edom. Interessante, né? Não é? Antes disso, estava na casa de um sacerdote, da tribo de Levi. Deveria saber como que a arca deveria ser conduzida, deveria saber como que a presença do Senhor deveria ser exposta, aonde deveria estar, e ficou ali por muito tempo e não acontecia nada. Um dia, alguém recebeu essa arca em casa e deu a devida reverência à presença do Senhor, que era representada pela arca. O que aconteceu na casa desse amiguinho lá? Foi natural, né? A ponto de Davi olhar, caramba! Vamos trazer de novo a arca. Deixa eu falar aqui com o Rodrigo. Canta uma música pra gente e aí a gente vai entrar pros comerciais. E a gente queria ouvir ainda também um pouquinho do apóstolo Washington. Ele tem algumas experiências interessantes pra contar pra gente. Eita, mas... Essa é uma música boa. Aquela música, que te inspira. Cara, a música que eu amo demais é essa Deus de toda a criação. Fala aí. Essa. Deus de toda a criação, adorado entre os povos, tão grande é o teu poder. Tu és perfeito em glórias, os céus revelam tua grandeza, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Sobre toda a terra, vem me inundar, nos envolver com tua presença. Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro. Tu és digno, tu és santo, Senhor. A tua graça, tua glória enche o templo e habita por inteiro, se completa
ao ver sua majestade. Aê! Gente, Um sucesso. agradeço a minha oportunidade aqui, tá? Nós que agradecemos você aqui com a gente. Obrigado de coração. Ó, eu queria mandar um beijo. Vamos lá. Esse é o momento do programa da Xuxa. Vai lá. Mandar um beijo pra minha esposa, Débora, meus filhos, Gabriel, Giovana, tá? A minha banda tá aqui comigo aqui também, né? No estúdio aqui, o Renan Duarte, guitarrista. Dá um salve aí, Renan. Salve! O Breno, baterista, Matheus, tecladista e o Vitor, nosso baixista lá, valeu? Agradecer de coração. Ah, tem um lançamento. Cara, Conta aí do lançamento. teve a música agora Jardim Secreto, né? Lançou agora no dia 16, né? E, galera, compartilhem lá, comentem lá. Ó, a música é sucesso, hein? Jardim Secreto. É aquela música pra você entrar no seu quarto, fechar a porta, orar e botar ela de fundo. Que vai te Mateus conduzir. 6,6, né, diz, né? Entre no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que está em secreto, ele te recompensará. Né? Obrigado de coração. Tamo junto. Eis-me aqui, a hora que precisar. Vai ter outras. O cantor daquela música, o amigo. Gente, Aí o cantor daquela beijão. música, entre na porta, Gente, fecha o quarto. Aposte no reino, hein? Aposte no reino, hein? E a gente se vê daqui a Vamos postar. pouquinho, então olha, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta agora com a presença do nosso querido amado apóstolo Washington. Bora pro comercial! Adote e ore por uma língua através do site prayomt.com. É rápido e simples, nós vamos ajudar você. Comece acessando o site www.prayomt.com e com o site aberto, clique na aba superior do lado esquerdo e coloque o site em português. Ainda na aba superior, agora do lado direito, clique no botão com 3 barrinhas para abrir o menu do site. Clique em registro, preencha com seu nome e e-mail e clique em enviar. Ao enviar, uma nova tela será aberta. Nesse momento, vá na aba superior do lado esquerdo e novamente coloque o site em português. Feito isso, repita seu e-mail, crie uma senha e repita a senha para concluir o cadastro. Nessa mesma página, logo abaixo, identifique a sua língua, a língua falada por você. Existe uma lista de línguas em ordem alfabética. Vá arrastando até chegar no português. Muito bem, seu cadastro está concluído. Chegou a hora de escolher e adotar uma ou mais línguas pelas quais você passará a orar. Então vamos lá. Nessa tela, nós vamos filtrar quais são as línguas que queremos adotar. Sugiro que selecione a opção Zero Intercessor e clique nos botões onde estão com a bolinha vermelha que identificam que não há Bíblia escrita e também não há tradução oral das Escrituras. Você será o primeiro a interceder por essa língua. Agora arraste para cima e escolha qual dessas línguas você deseja adotar e clique no botão Comprometa-se a orar. Clique na opção Novo Grupo de Oração, coloque seu nome e clique no botão Enviar. Pronto, agora você adotou sua primeira língua para interceder. Sua missão agora é interceder por essa língua até que o Evangelho seja anunciado para esse povo. Ore para que Jesus se revele de forma sobrenatural a eles. Ore para que missionários capacitados consigam acessar esse povo para transmitir a Bíblia de forma oral. Ore para que Deus crie um caminho estratégico para alcançarmos esse povo com a salvação. Você agora é parte desse desafio. Mobilize o maior número de pessoas possível e encoraje-os a adotar uma língua. Chegando aqui, apóstolo Washington. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Bem-vindo de volta. Uma honra estar no 777. Bora apostar no reino? Aposta no reino. Eita, nós, hein? Foi o apóstolo que fez a gente fritar. Foi. Ele falou, olha, 777, por que 777? Vocês vão ter que explicar pro público, né? Foi verdade. Foi aí que a gente pensou, olha, é verdade, né? Tem a ver com a aposta. Aposte a sua vida no reino. Ó. Que honra tê-lo aqui. Aposte sua vida no reino com um apóstolo. Ó, aposte, aposta, né? É isso. Bom, seja bem-vindo, então, a gente está aqui falando sobre Evangelho Primitivo e Evangelho Coach. O que o senhor acha sobre isso? Que lindo. Que lindo. Que lindo. Tirar a galera da zona de conforto, como diria um bom coach. Apóstolo, quanto tempo que o senhor está no Evangelho? Desde criancinha, né? Que eu tô sabendo Desde da história. criancinha. É. Tive a experiência de conversão aos 9 anos de idade. Rapaz. Comecei a atuar ministerialmente a partir dos 18 anos. E de lá para cá vivemos uma experiência extraordinária de aprendizado, Não parou mais. onde nós tivemos a oportunidade de, com as experiências ministeriais, testemunhar alguns acontecimentos na igreja que me permitem
afirmar a todos os que nos veem ou ouvem que essa mesa está muito bem montada, qualificada. Bondade. Porque enquanto eu ouvi a primeira parte do programa, tive a alegria de observar a maturidade dos irmãos em discutir o tema e também a preocupação com a essência da fé, que não pode ser dispensada em nenhuma das etapas da vida cristã ou do exercício ministerial, e que uma vez descartadas colocam em risco não apenas a estrutura da doutrinária da igreja, mas também todo o seu contexto religioso, porque a verdade determina o destino. Se alguém não anda nas escrituras sagradas, não anda com o fundamento da fé que nos foi confiado, e se alguém não tem garantia de que, mesmo diante de conquistas temporais, né, vai usufruir das promessas de vida eterna contidas na palavra de Deus, porque a discussão a respeito da questão do fundamento religioso, e é quando nós falamos sobre o evangelho coach, nós também podemos destacar o empreendedorismo de palco, que faz parte hoje desse universo. Comparado aos ensinos de Jesus, nós estamos discutindo uma questão que vai além do estilo de vida vivido ou dos resultados conquistados ao longo da trajetória de vida. Estamos discutindo questões relacionadas à eternidade, porque a questão precisa trazer para nós a reflexão sobre qual é o destino espiritual de quem abre mão do evangelho primitivo que vocês estão sugerindo e defendendo nessa bancada, para abraçar um evangelho vazio desse conceito, denominado carinhosamente, creio eu, como primitivo, para abraçar uma ideia de religião baseada no materialismo, no sucesso profissional. Será que isso é base de fé? Como diz o Fábio, vamos jogar a granada. Jogou, Fábio, agora consigo. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para o apóstolo. Na verdade, sim, a gente está falando sobre evangelho primitivo e coach. Eu queria conhecer um pouquinho das histórias desse seu percurso todo da caminhada cristã, para a gente ressaltar a importância do evangelho primitivo. Muito bem. O que o senhor viu de lá para cá que transformou a sua vida e tem transformado até hoje? Que faz ele permanecer e fazer o que está fazendo hoje, que DNA de missões, Emamu, tudo. E não se dobrar a esse evangelho fácil. Porque ele poderia estar hoje uma mega church, conhecedor da palavra, tem bastante conhecimento e poderia estar com várias igrejas aí pelo Brasil inteiro, um evangelho fácil, que é o que as pessoas querem ouvir. Por que ele escolheu esse caminho? O caminho de renegar a si mesmo e pregar a cruz de Cristo. Vamos lá. O Evangelho nos foi confiado com base em dois importantes pilares, a fé e o arrependimento. É importante compreendermos que muitas pessoas adentram a estrutura das igrejas sem ouvir um Evangelho que promova a expectativa de salvação e vida eterna. Elas ouvem uma mensagem baseada na ideia de que elas vão superar as adversidades do tempo presente e passam a projetar em Cristo a expectativa de que as suas dificuldades humanas, as suas carências, as suas frustrações vão ser superadas a partir de uma ação sobrenatural que vai transformar a vida marcada pelo sofrimento em uma vida triunfalista. Nós observamos que essa proposta de fé leva as pessoas a viverem, e quando me refiro a viver, trago a perspectiva de que elas cantarão, orarão e buscarão ouvir mensagens que serão por elas reproduzidas baseada na expectativa da realização dos sonhos humanos. E é importante ressaltar que o Evangelho não promete para o homem a realização de seus desejos pessoais
ou a conquista dos seus sonhos. O que é um sonho? O sonho é a maneira como nós nos projetamos no futuro. A forma como nós nos idealizamos é aquilo que entendemos como sonho, uma forma de projeção de um quadro extraordinário de nossa realidade dentro de um tempo futuro onde estão projetadas expectativas, esperança, e a maioria das pessoas acaba sendo atraída e engodada por uma ideia de fé, onde a proposta do Evangelho é tirá-las do estado de miséria econômica, social, para um estado de êxito, crescimento. E o que nós observamos? Que o Evangelho do Reino ele está baseado na ideia de que o pecado vai ser perdoado a partir da consciência de culpa, como base para a construção do que nós chamamos de arrependimento, que vai projetar essa pessoa a uma experiência de regeneração, justificação, santificação, e com isso a nova criatura passa a reproduzir através da maneira de pensar, sentir, falar e agir um novo caráter. É esse o novo caráter que vai revelar o reino dos céus. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, não é isso? O problema é que a ideia de fé proposta pela palavra, e eu falo com propriedade porque as escrituras não podem ser questionadas, a fé ensinada por Jesus é baseada em piedade e contentamento. O que é a piedade? Uma vida de devoção a Deus. Sim. O que é o contentamento? É a satisfação que Jesus projeta naquilo que ele já nos confiou. Sim. E também naquilo que nós havemos de receber dele. Ou seja, mesmo na oração do Pai Nosso, nós oramos o Pai Nosso, e acho que todo cidadão brasileiro, catequizado ou evangelizado conhece a oração do Pai Nosso. Ela traz à tona o conceito de pedirmos a Deus o pão nosso de cada dia. E o que é o sistema coach de treinamento ou de desenvolvimento do potencial humano? É uma ferramenta de desenvolvimento baseada em diferentes habilidades e ciências que vão projetar o indivíduo a um melhor desempenho e obtenção de resultados, como vocês mesmos disseram. O coach foi idealizado para um atendimento individual e reservado, para que depois do mapeamento das deficiências ele pudesse ser aprimorado e então revelar dentro da sua vida, seja na área profissional, na área sentimental ou no que tange a administração de suas próprias emoções, novas competências e assim ter melhores resultados. Mas o que se vê? Se vê que o coach evoluiu para uma ideia de capacitação coletiva, nós chamamos isso de empreendedorismo de palco, que vai ser responsável por impulsionar as pessoas na busca pela conquista de resultados que as permitam definir sucesso com base na conquista de bens. Nisso nós observamos o materialismo, sim, orientando a referência de resultado. Com base nisso nós temos um problema, porque o Evangelho mostra Jesus orientando os seus discípulos a não ajuntar tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam. Ele orienta a juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus mostra para nós que existe uma realidade física, temporal e passageira, e existe uma realidade espiritual e eterna. E como nós entesouramos bens a partir dessa perspectiva, compreendendo que as nossas ações dentro da era presente podem promover resultados físicos que não terão nenhuma repercussão na eternidade. Mas ele também mostra que na era presente nós podemos produzir um fruto espiritual que vai ser usufruído por toda a eternidade. E ele
tenta a todo momento nos mostrar que nós não preparamos a nossa alma para uma aposentadoria feliz, nós preparamos a nossa alma para uma vida eterna com Ele. Isso aí. E é essa a questão. A ideia do desenvolvimento do potencial humano não é um pecado propriamente, mas a forma como ele gera engajamento e exige comprometimento coloca o comportamento humano em oposição às exigências e expectativas divinas. Será que o empreendedorismo de palco não representa um novo modelo de religião Sim. que concorre com o evangelho primitivo? Sim. Nós olhamos para os cristãos da igreja primitiva e observamos que eles iam de casa em casa, orando, partindo pão, porque eles tinham tudo em comum. Eles não trabalhavam pelo seu sucesso pessoal, Não. trabalhavam pelo sucesso da comunidade cristã, Do reino. pelo o evangelho do coletivo. reino, né? E isso não é socialismo. Exato. Por favor, né? É importante fazer- destacar. Eles trabalhavam pelo sucesso do corpo. E com base nisso, eles não acumulavam bens. Eles vendiam suas propriedades e bens, para que não houvesse entre eles necessitado algum. Então veja que as carências humanas eram supridas pelo esforço daqueles que estavam habilitados a cooperar para o desenvolvimento do reino de Deus manifestado na vida de cada cristão. Exatamente. Então, com base nisso, vemos claramente a importância de não sermos ludibriados por um outro evangelho que, como Paulo diz na carta aos Gálatas, não é evangelho, é um outro, É um outro evangelho. que seduz o homem. Né? Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso de número 5 ou 6, ele vai dizer que grande ganho é a piedade com contentamento. E ele vai falar a respeito desse tema, informando, inclusive, que muitos cristãos, por causa da ambição, da ganância, do amor ao dinheiro, sucumbiram, foram de um estado de excelência espiritual para um estado de decadência espiritual. Paulo, inclusive, compara um homem que se dá a busca pelas riquezas, ele faz uma comparação desse homem com alguém que transpassa a si mesmo, que se lança contra uma espada. Não é? Que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a salvação? Exatamente. Que maravilha, né? Meu Deus, quanto aprendizado em pouco tempo. A gente percebe uma coisa que é muito interessante, que é bom a gente estar sempre refletindo. Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai falar: por que andais ansiosos? Quem andava ali, quem é o cara que ele cita ali, mas não é um exemplo. Ele está dizendo sobre Salomão. Salomão, com toda a sua sabedoria, não se vestiu com mais ervas do campo. O que ele está querendo dizer com isso? Você já parou para pensar? É interessante esse comentário, porque a vida de Salomão é dividida em duas etapas. Na primeira, ele vive com base na sabedoria. Na segunda fase da sua vida, ele vive em função do seu próprio desejo. Na primeira fase da vida de Salomão, a sabedoria é orientada pelo temor do Senhor, pelo conhecimento de Deus. A segunda fase da sua vida é baseada pela expectativa humana, pelo desejo carnal. E a Bíblia mostra que ele, que tinha o coração conforme o coração de Davi, termina os seus dias com o coração desviado de Deus. Olha só, porque as suas muitas mulheres o corromperam o coração. E esse é o grande perigo do evangelho do coach, né? Desse inchamento das igrejas buscando por coisas, né? Coisas dessa vida. Eu sei que eu estou falando demais, mas vocês me inspiraram enquanto eu os ouvia e dá vontade de falar sem parar aqui. Fica à vontade. É importante Aliás, destacar. acho que nós temos pouco tempo. Quanto tempo nós temos Acho que é ainda? 5 minutos. 6 minutos. Vamos lá, Muito bem. Acho que eu só vou precisar de um, depois eu ouço vocês. Jesus adverte os seus discípulos no Sermão do Monte ao perigo do coração dividido. Ele disse que ninguém pode servir a dois senhores. Eita. Porque vai agradar a um
e desagradar o outro. E ele não fala isso num cenário diferente do que nós estamos discutindo. Exatamente. Ele diz que ninguém pode agradar a Deus e a Mamon. E quem é Mamon? Mamon é uma entidade que exerce regência espiritual com base na ideia de empoderamento através das riquezas. Aí, ó. Então será que nós temos igrejas recebendo orientações de outros espíritos que não são espíritos de Deus? Olha isso. Que não é o Espírito de Deus? Será que Mamon está operando por aí? Essa é uma boa para um próximo tema, né? Mas Ele levantou a bola. como estou dentro do meu minuto e vocês acabaram de interromper o Vai lá, último né? Eu quero aproveitar para ressaltar de que quando nós cruzamos a mensagem do Evangelho com qualquer discurso de cunho ideológico ou religioso que não esteja apoiado nas Escrituras Sagradas, nós estamos nos deparando com outra religião. Não existe um espaço para que nós, de forma sincrética, associemos o evangelho primitivo e essencial a um outro modelo de religião com base no pensamento humano. Porque são ideias de homens Meu Deus. que contradizem os princípios da fé. Jesus chama os seus discípulos e os orienta a ir pelas aldeias e cidades, anunciando e pregando o evangelho do reino. E ele não orienta os discípulos a se hospedarem em hotéis 5 estrelas. Não. Ok? Nem usar duas campas, nem vou levar alforjes. Então está compreendido que nós temos uma questão relevante, Bem relevante. Porque alguns e estão- bem importante de ser discutida. em nome de Cristo, né? Abrindo mão de pregar nas ruas, Exatamente. nas praças, nas praias, nas esquinas, Fica estão a dica. utilizando hotéis, né, para comunicar uma ideia de fé Olha isso, que gente. contraria os princípios bíblicos e doutrinários, porque Jesus arrebanhava multidões. Porém, é importante destacar que a ênfase do ministério de Jesus era o sofrimento deles. Nenhum discípulo de Jesus se tornou rico, mas é claro que alguns ricos foram convidados a abrir mão de suas riquezas. Meu Deus do céu. Forte, hein? Ó, eu quero fazer um convite aqui ao vivo. Apóstolo, vem pro próximo. Ó, convite, olha convite. Queremos explorar esse assunto. Esse assunto é muito importante, ele bom, precisa rapaz. É muito ser interessante. falado. Que eu fico pensando o seguinte, ó, proposta de Jesus pro jovem rico. Abriu um leque. Ó, Vamos conversar sobre isso na próxima semana? A gente Jesus pega- ele falou, quer apostar no reino, ó, lança, pega tudo que você tem e dá pros pobres. Ó, E você que está nos assistindo vai apostar em quem? Não, botei embora, peraí. Você vai apostar o quê em quem? Como que você vai fazer da sua vida depois dessas informações? É o que é mais importante, né? Mas está chegando aí um evento chamado Hot Dog Festival, que ele vai falar um pouquinho para você. Sim, Guardamos você lá. vamos lá, nós temos a alegria de compartilhar com todos os amigos e irmãos que no dia 18 de novembro de 2023 estaremos todos reunidos no Colégio Batista do Laranjal com a Congregação dos Santos. Muitos irmãos em Cristo de diferentes denominações estarão ali reunidos num esforço de evangelização, ação social e amor, onde haverá uma estrutura idealizada para acolher você e a sua família, composta por uma feira gastronômica, onde você vai experimentar o melhor da cantina das igrejas, o hot dog, A gastronomia É o melhor que do nós crente. temos, né? a gastronomia do crente. Nós teremos ali aproximadamente 25 mil hot dogs sendo distribuídos no festival, uma extraordinária experiência musical e uma área de entretenimento e ministração a crianças. Então você não vai ficar de fora, vai fazer como cada um dos meus irmãos aqui da tribuna e vai estar com a TV Ondas Play, com o Creators e com o 777 Aposte no Reino, lá na nossa experiência missionária chamada Hot Dog Festival. Eu quero inclusive propor que lá do palco seja feita uma gravação do 777, viu? Ê, Interessante. ó, Olha que legal.
Vamos analisar essa Vamos proposta. estudar essa possibilidade. Só pra gente encerrar, então, eu só quero dizer uma coisa. A gente só vai se tiver bolo. Mas a gente providencia. Porque é o nosso aniversário de 3 anos criei. Que legal! 8 de novembro. Velho. Eu cheguei lá como Com chave coach de e ouro a gente tá aqui. Eu vou pedir o Rodrigo para cantar parabéns ao vivo. Aí, Tá, criei. Então. aquele amigo do... Aquele... O do amigo. Hoje é meu aniversário. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Léo, Deus abençoe, meu querido. Obrigado, Estamos pastor. aí. Pastor não, apóstolo. Deus abençoe. Apóstolo, pastor. Obrigado né? por tudo. E você que Tá nos lutando assistiu até azeite. aqui, um beijo no seu coração. E a gente volta no próximo 777 Podcast, aqui direto dos estúdios da TV Ondas Play. Tchau! Amém.